A mensagem, a linha bíblica sorteada para agora foi a de número 2151, que diz: Lembra-te do que maquinou Balaque. O versículo bíblico a que ela se refere é o seguinte: Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu de Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Miqueias, capítulo 6, versículo 5. Essa linha reflexiva trata de uma mensagem de Deus através do profeta Miqueias para que a nação de Israel se lembrasse de 3 situações ocorridas com seus antepassados, quando eles percorreram o deserto e entraram na terra prometida por Deus. Essa lembrança dessas 3 situações tinha o objetivo de que toda aquela geração contemporânea de Miqueias conhecesse os atos de justiça do Senhor e, em seguida, tomasse igualmente 3 atitudes necessárias ao ajuste da vida espiritual do povo. Como Miqueias afirma em um versículo mais adiante, ele disse o seguinte: O que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Notem que as exigências de Deus para a humanidade, exigências essas cujo fio condutor enquanto nação sempre foi a nação de Israel, não são penosas ao homem, isto é, não constituem algo inviável ou impossível de ser praticado, embora levando em consideração as nossas falhas. Ora falhas, erros, talvez você não saiba, mas até a matemática comete, por incrível que pareça. Mas acreditem, a matemática comete, por exemplo, erros de resultados que precisam ser arredondados. Haver arredondamentos contínuos, aproximações com grande quantidade de casas decimais, que são otimizações realizadas para se atingir o cálculo final com maior exatidão possível. Surpreendentemente, em todos os campos ou áreas de que se necessite dela, devido a uma coisa na matemática chamada incomensurabilidade. Se ela mesma erra, quanto mais nós humanos. Só há um que foi perfeito na terra, a saber, Jesus Cristo. Glória a Deus, né? A primeira coisa que Deus pede no versículo inicial é que o povo se lembrasse do que maquinou, tramou Balaque, rei de Moabe, contra o povo de Israel, quando saíam do Egito, rumo à terra prometida. E a Bíblia diz que Balaque enviou uma comitiva de nobres do seu reino para contratar um profeta chamado Balaão. E este se vendeu maliciosamente, tentando sorrateiramente enganar o próprio Deus, para ir com eles e tentar amaldiçoar o povo de Israel, contra a vontade do Senhor. Repare no texto bíblico do livro de Números, diz o seguinte: Disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Portanto, Deus orientou o tal profeta a que não fosse para o reino de Balaque. Mas, mesmo assim, ele caqueou de um lado, caqueou do outro, segurando os nobres de Balaque na sua casa, até conseguir ir teimosamente com eles. Pois ele estava interessado, era nos presentes de Balaque, embora sua boca dissesse o contrário, como se pode ler nos capítulos 22, 23 e 24 do mesmo livro de Números. Também outros livros da Bíblia falam do desatino de Balaão. Em Josué, capítulo 24, versículo 10, Deus disse: Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Em Neemias 13, 2, ele disse: Assalariaram contra eles Balaão, para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Então, ele sabia que não poderia amaldiçoar o povo, como de fato não o amaldiçoou. Pelo contrário, Balaão teve que responder o seguinte para Balaque e seus nobres: Contra este povo de Israel não vale encantamento e nem adivinhação. Porém, o nível de maldade na mente de Balaão foi tamanho que ele foi no ponto exato.
que é o ponto fraco do homem, né, do ser humano enquanto homem, dando orientações do que Balaque poderia fazer para causar um grande estrago no meio do povo de Israel, dando assim um drible na decisão irrevogável de Deus de abençoar aquele povo. O plano que ele entregou para Balaque consistia em fazer com que os homens de guerra, soldados e capitães do exército de Israel, fossem seduzidos pelas mulheres moabitas e midianitas, disponíveis no reino de Balaque. Para dar sequência ao plano, ele acabou indo com os nobres do rei Balaque. Portanto, ele foi e ensinou Balaque a lançar esses tropeços contra os israelitas, aconselhando a que muitas mulheres moabitas e midianitas seduzissem eles, inclusive com o agravamento dos rituais pagãos, idólatras, de veneração ao falso deus daquelas mulheres, chamado Baal-Peor, para praticarem com elas e se afastarem de Deus e então serem facilmente derrotados. Olha que estratégia do mal, né? Em parte, seu plano foi certeiro, cirurgicamente executado. Causou um grande mal e uma enorme dissidência entre o povo de Israel, fazendo Deus entrar realmente em juízo contra uma grande quantidade de pessoas dentro do povo, que fracassaram e caíram na lábia daquelas mulheres, como está escrito na Bíblia. Estas mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Os que morreram, no outro texto já diz, os que morreram da praga foram 24.000. Olha que estrago, né? A expressão, no caso de Peor, diz respeito justamente ao deus falso e estranho venerado entre os moabitas e midianitas, que estavam juntos, acoloiados. Baal-Peor, já citado, o qual, na sua veneração, era comum as pessoas se entregarem à imoralidade sexual, o que insuflou mais ainda a ira de Deus contra os israelitas que se deixaram seduzir por aquelas mulheres idólatras. Com essas informações, já abordamos a lembrança no versículo inicial do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, pois em Sitim, no caso, ocorreu o citado no texto bíblico a seguir. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Olha só. Ou seja, quanto às mulheres, o plano de Balaão deu certo. Entretanto, quanto a amaldiçoar toda a nação de Israel, já não funcionou, né? Uma vez que o próprio Deus transformou a maldição em bênção. Há cerca de 1.500 anos depois do mal que Balaão causou aos israelitas, com sua doutrina dos tropeços, que ele ensinou a Balaque, o próprio Senhor Jesus, lá do céu, ainda se referiu a ela em revelação a João, no livro do Apocalipse, pois tal doutrina destruidora estava sendo praticada por algumas pessoas de uma das igrejas da Ásia, a igreja de Pérgamo, expressa no conteúdo da carta que Jesus mandou seu apóstolo escrever para aquela igreja, como se pode ler em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, onde Jesus denunciou para o líder da igreja de Pérgamo o seguinte, ele disse o seguinte, tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Podemos ver que a doutrina de Balaão sobreviveu aos tempos, ultrapassando inúmeras gerações ao longo de 1.500 anos, até a escrita do Apocalipse. Porém, podemos dizer, com conhecimento de causa, que aquela infeliz doutrina transcendeu os limites dos tempos apostólicos e está ainda hoje mais viva do que nunca. Agora, completando cerca de 3.500 anos, desde que essa devastadora armadilha de Balaão foi iniciada, ainda com o mesmo efeito destrutivo dos tempos antigos, não é mesmo? Bom, quanto ao que aconteceu em Gilgal,
Trata-se de um lugar situado já na Terra Prometida. Foi o lugar onde ocorreram grandes manifestações de Deus ao seu povo. Quando Josué, que liderou a travessia do Rio Jordão com seu povo de Israel, para ter acesso à Terra Prometida, eles construíram um memorial em Gilgal. No mesmo lugar, os filhos de Israel foram circuncidados para mostrar que estavam deixando para trás toda a influência corrupta, maléfica do Egito. O povo ficou em Gilgal, por exemplo, para celebrar a primeira Páscoa na nova terra. E mais tarde vieram juntos a esse lugar para dividir a terra que Deus lhes havia dado. Gilgal, assim como Betel, representava a presença de Deus entre os israelitas. Foi o primeiro lugar do acampamento israelita após a travessia do Rio Jordão. Ele também foi um lugar de sacrifícios e adoração a Deus. Após rememorar todos esses fatos vividos de lutas, de pecados, de juízos e castigos de Deus pelos desvios de muitos dos seus servos, de perdão também, de vitórias alcançadas em meio a grandes realizações de maravilhas, da realização miraculosa de Deus ao dividir o Rio Jordão, abrindo para que o seu povo o atravessasse a pé enxuto, da entrada finalmente à Terra Prometida. Ao rememorar esses fatos entre os contemporâneos do profeta Miqueias, o efeito natural que Deus quis que ocorresse foi o citado no início, que eles passassem a fazer o seguinte, que também serve para a gente hoje, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ou seja, que eles já conhecessem os atos de justiça do Senhor e passassem a praticar a justiça em si. A ser uma pessoa que ama agir com misericórdia, pois se não formos misericordiosos com as pessoas, Deus também não nos tratará igualmente com misericórdia. Por fim, devemos andar de forma humilde, andar humildemente com o nosso Deus, ou diante do nosso Deus. Vamos tentar agir assim. Então, a partir de agora, e procurar ser cada dia mais uma pessoa abençoada por Deus. Que assim seja. Deus abençoe a todos.